Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Hoje nós chegamos então ao final da oração do nosso Senhor Jesus Cristo, Mateus capítulo 6, verso 13, o texto conhecido como doxologia, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Vamos juntos? Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, Pai celeste, estamos diante do Senhor nesta hora, ó Pai, voltados nossas mentes, nossos corações, para compreender a Tua vontade, para o nosso bem viver, para o bem viver de nossas famílias. Fala conosco, Pai, que nada venha nos impedir de compreender o Teu propósito e o Teu querer. Ajuda-nos nesta noite a entender, ó Deus, aquilo que Tu desejas. Pai, ao anunciar esta palavra, eu sei, ó Deus, que é só o Teu Espírito que pode aplicar em cada coração e suprir a necessidade de cada vida nesta noite. Por isso eu me coloco inteiramente à Tua disposição, Pai, para falar somente do Teu propósito e do Teu querer. Que os nossos corações, ó Pai, tenham fome e sede de entender a Tua palavra. Que assim, ó Deus, nós possamos ouvir e aplicar a Tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Nessa frase final do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vemos ela aparecendo em Mateus, mas em Lucas não aparece. E na tradição cristã, esse termo é colocado como doxologia, no sentido de que seja o encerramento. E o encerramento, ele deve expressar, então, tudo aquilo que Cristo tentou ensinar na sua oração. Dizendo, então, que o reino é do Pai Nosso, o poder é do Pai Nosso, e a glória será para sempre para Ele. E nós vimos e passamos esse mês todo analisando como sermos famílias segundo a vontade de Deus. E nessa noite, eu queria que você se lembrasse comigo de uma das séries, uma das sagas do Steven Spielberg, mais fantásticas que tem, né? Não, do Steven Spielberg não. Errei. Agora mesmo vem o nome. Mas é Star Trek. Não sei quantos aqui assistiram, mas também não é Star Trek. Olha, me confundi tudo aqui agora. O Império Contra-Ataca. Me ajuda aí, Vinícius. Star Wars. Star Wars, exatamente. Misturou tudo na minha cabeça, irmãos. Mas Star Wars, não sei se você gosta de cinema, mas Star Wars nos mostra um grande conflito entre o reino das trevas e o reino da luz. O reino das trevas visa destruir o reino da luz. E o reino das trevas é incansável na sua missão. E ele tenta destruir vidas, destruir culturas e aniquilar pessoas. E o reino da luz, ele é colocado como se ele fosse um reino menor, mais enfraquecido, e que sempre é tratado como resistência nessa saga do cinema. E ela é interessante, essa saga, porque muito do que se tem naqueles diálogos, nós temos muito do que acontece em nossas vidas. Então é interessante que o Darth Vader, que é o maior ícone do mal, ele nada mais é do que um Jedi que se corrompeu. Um Jedi que se corrompeu para o mal. E o coração então dele foi completamente tomado pelo mal. Então ele deixou de querer o bem e se tornou uma pessoa completamente aniquilada pelo mal. E queridos irmãos,
é impressionante como isso acontece. Quem não vive com Deus, o que acontece com a vida das pessoas é uma destruição atrás da outra. E o coração vai ficando mais insensível, vai ficando distante, rebelde, um coração então que questiona o Criador, um coração então que não se submete ao Criador. E nós, como cristãos, nós somos aqueles então que se submetem ao Criador, se submetem a Deus. Então, no texto de abertura hoje, fala então que nós somos tirados do reino das trevas e trazidos para o reino da maravilhosa luz que é Cristo Jesus. Então, quem governa a nossa vida, ou deveria governar o nosso viver, ou a quem nós nos submetemos, é a Deus, único e exclusivamente. E nós precisamos então ter esse entendimento. Então a pergunta sobre nós nesta noite é: em que reino eu vivo? Eu realmente vivo no reino de Deus ou eu vivo no reino das trevas? E isso deve englobar todo o nosso bem viver, toda a nossa história de vida. Como nós conduzimos nossa história, como nós conduzimos a educação dos nossos filhos, como nós administramos nossos recursos, como nós estamos vivendo a moral, que tipo de moral que nós vivemos, que tipo de ética nós praticamos. E a oração do Pai Nosso nada mais reveladora do que dizer que então nós precisamos viver na vontade de Deus, porque o reino é dele, o poder é dele, a glória é para ele. Então nada do que nós formos fazer em nossas vidas trará satisfação maior se não for para a glória de Deus, para o crescimento do reino de Deus. Irmão, dá uma avaliada aí na sua semana. Você está tocando seus negócios, fazendo a sua vida, reunindo a sua casa, e você se importa com o que de fato? É com o reino de Deus? Qual é a sua preocupação maior? Muitas vezes nós temos uma miopia espiritual, em que nós deixamos de olhar para o reino, para o rei, para Deus. E isso vai trazendo uma tragédia atrás da outra, para a família, para as pessoas. Então, queridos irmãos, nós temos um desafio nesta noite de não tirar os nossos olhos, não tirar o foco da nossa vida de Deus, de Cristo Jesus, porque nós corremos o risco, queridos irmãos, de ao nos afastar de Cristo Jesus, nos tornarmos cínicos, sem ética. Queridos irmãos, quando eu fiz trabalho na casa de prisão provisória, eu conheci pessoas terríveis, que praticaram coisas terríveis. E para mim, 3 elementos lá dos quais eu conheci, que praticaram coisas hediondas, horríveis. Esses 3 elementos, um deles havia sido até pastor de uma igreja. Porque todas as vezes que nós deixamos de dar crédito a Deus, o nosso coração vai se endurecendo. O nosso coração, ao se endurecer, vai sendo nutrido de incredulidade. Querido irmão, a pergunta nesta noite é muito séria. Se estamos vivendo para Deus ou não. Porque, queridos irmãos, o risco de uma pessoa que anda pela igreja, que caminha aos passos de Cristo, é ele se tornar uma pessoa tão incrédula, tão cética, tão má, que ela é capaz de destruir muitas e muitas vidas. Muitas e muitas vidas. Mas a grande pergunta para nós nesta noite é: estamos vivendo para Deus? Estamos buscando fazer a vontade de Deus? Porque um dos grandes problemas que nós enfrentamos hoje dentro da sociedade, pessoas que passaram pelas igrejas,
e tiveram experiências extremamente negativas e estão se tornando pessoas cada vez mais céticas, rebeldes, um coração endurecido, um coração terrível. E essa experiência que eu tive na casa de prisão provisória, queridos irmãos, foi para mim extremamente marcante, porque quando nós estamos tentando discipular pessoas, nós precisamos entender da seriedade que nós temos para discipular pessoas, para que a pessoa tenha de fato uma fé em Cristo Jesus, para que a pessoa tenha de fato uma experiência pessoal com Deus. Vocês sabiam que Friedrich Nietzsche, ele era filho de pastor? Karl Marx, filho de pastor? Olha o risco de nós querermos viver uma vida cristã de fantasia, de hipocrisia, sem seriedade. Nós passamos o mês todo estudando a oração, e firmando e afirmando para os irmãos a importância da oração, a importância da palavra de Deus. E queridos irmãos, é muito sério isso, porque muitas pessoas podem estar dentro da igreja, mas podem estar se enganando, dizendo que estão seguindo a Cristo Jesus, mas estão se enganando, porque não se submetem a Deus, não se submetem a Cristo Jesus. Em Colossenses 1, 12, 13 diz assim: dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então nós somos chamados para viver debaixo de um reino, e o nosso rei é Jesus Cristo, amém, igreja? O nosso rei é Jesus Cristo. Nós não temos outro rei, nós somos submissos a Ele. Por isso, queridos irmãos, o verdadeiro cristão, ele anda segundo a mensagem do reino de Deus. Eu quero destacar aqui, irmãos, 3 princípios para nós nesta noite, para vivermos de fato dentro do reino de Deus. Primeiro princípio: a mensagem do reino no contexto familiar se dá quando realmente a reafirmamos que o reino de Deus já veio, e o reino de Deus veio em Cristo Jesus, amém, irmãos? O reino de Deus chegou até nós, Ele chegou até nós. Jesus, Ele disse, Lucas 11, 20, se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre nós. Então, Ele dizendo que Ele é um representante de Deus. Você é representante de quem, irmão? Dentro da sua casa, você é um representante de quem? De Jesus Cristo. Então você está buscando viver igual a Jesus Cristo? Você está buscando viver e parecer cada vez mais como Cristo Jesus? E como nós podemos fazer isso em nossas famílias? Primeiramente, queridos irmãos, é missão de todo pai, de toda mãe, educar os filhos no caminho do Senhor Jesus Cristo. É nossa missão. Estudar a Bíblia com os filhos, é ensinar eles a guardar a palavra de Deus, é ensinar eles a entender a palavra de Deus. Não sei se você viu um vídeo que saiu aí na internet, nas redes, e ficou bem famosinho esse vídeo, falando de uma mãe que recebeu uma carta de um menino, e que a professora virou e falou assim: olha, é impossível seu filho ficar aqui na nossa escola, e você não vai poder, seu filho não pode mais voltar aqui. E a mãe, com toda a sabedoria, olhou, leu aquela carta e falou assim: olha, o menino perguntou: mãe, o que está escrito na carta? Está falando que você é um menino muito inteligente, muito especial, e que não cabe naquela escola. Então você vai estudar aqui em casa. E a mãe então fez todo o processo de ensino no lar, educou aquele menino, até que ele foi para uma universidade, com as pesquisas que ele foi desenvolvendo, e depois ele foi aceito numa universidade. Quando a mãe dele faleceu, ele voltou até a casa da sua mãe e encontrou a carta, lá na casa da sua mãe, que estava guardada. E ele pegou aquela carta, sentou e leu aquela carta.
que dizia algo que ele não sabia. Que na carta dizia que ele era um menino que nunca iria aprender nada. Porque ele era um menino que não podia ler, escrever, e ele não tinha condições de aprender. E ele se tornou um dos maiores cientistas de todos os tempos. Foi ele que inventou a lâmpada. E olha que interessante é essa história para mim e para você. Nesta noite que estamos estudando a palavra do Senhor, e dizendo sobre o reino de Deus, e dizendo sobre em que nós estamos inseridos. Nós estamos de fato inseridos para viver o reino de Deus e ensinar os nossos filhos a aprenderem o reino de Deus. Queridos irmãos, nós gastamos o nosso tempo para ensinar a Bíblia aos nossos filhos. Você pai, você mãe, ensina o seu filho sobre apologética cristã. Você ensina o seu filho a defender a fé diante de tantas ideologias que nós enfrentamos, diante de tantas coisas que estão distantes da palavra de Deus. Quando eu era adolescente, o pessoal falava que se você girava o disco ao contrário, ele falava coisas que as pessoas estavam falando, né? Então a gente era adolescente, era tudo menino assim, a gente até fez um disco virar ao contrário, ele rodava ao contrário, só para a gente ficar ouvindo os discos rodar ao contrário e vendo e pegar as mensagens subliminares. Hoje não é assim. Hoje, vocês viram lá o que aconteceu lá em Copacabana, no show de uma senhora que foi lá, fala na cara dura, que está ali para adorar Belzebu, o diabo, o demônio. Fala na cara dura. Eles invocam os demônios hoje abertamente, abertamente. E nós vamos deixar e permitir que os nossos filhos sejam enveredados por esse caminho? Ou nós vamos ensinar que nós somos de um reino diferente? Nós somos do reino de Deus, nós somos do reino da luz, nós somos do reino de Cristo Jesus. É você, pai, é você, mãe, que tem que ensinar os seus filhos a refutar as ideologias que estão tentando impor na mente dos seus filhos, a incredulidade. Tem cristão que acha, não, a gente é da teoria da evolução, né, pastor? Não, não é não, irmão. Nós somos criacionistas. Nós acreditamos que Deus interviu sobre a face da terra e disse, haja luz e houve luz. Ele fez o homem, ele fez a mulher e fez tudo certo. Amém, igreja? Então a gente não tem com que titubear. As ideologias de hoje estão cada vez mais diabólicas e nefastas. Estão defendem mais. Vocês viram o que aconteceu essa semana, né? Lá no Supremo, né? Um ministro lá, o que ele fez. Se você atropelar um cachorro, é perigoso ser preso. Se você atropelar um tamanduá bandeira aí, é perigoso ser preso. Mas você viu o que um ministro lá do Supremo fez? Que pode agora pegar e injetar mercúrio no coração de um feto, de 22 semanas, irmãos. 22 semanas, eu lembro da ultrassom da Paula, quando tinha 22 semanas, já estava prontinha. Lá dentro da Soraya. É isso que nós queremos viver? Nós vamos nos submeter a isso? Não, igreja. Nós somos aqueles que vivem para o reino de Deus, amém, igreja? Então fala junto comigo. Nós vivemos... Fala com fé. Nós vivemos para o reino de Deus. Então, se nós queremos viver para o reino de Deus, nós reafirmamos que nós recebemos a mensagem do nosso Cristo Jesus. E ensinamos essa mensagem aos nossos filhos. Nós temos esse compromisso de ensinar e educar os nossos filhos na palavra do Senhor. A mensagem do reino de Deus no contexto familiar se dá quando vivemos os valores do reino de Deus. Aí é o problema, né, irmãos? Quando o telefone toca, fala que eu estou ocupado, né? Fala que eu não estou. As mentirinhas santas, né? Que muitas pessoas querem afirmar que existe. O reino de Deus, queridos irmãos, não é uma realidade que vai acontecer após morte. O reino de Deus acontece agora. Você consegue entender isso, essa dimensão? Que o reino de Deus já acontece agora. Ele precisa acontecer agora na sua vida e na minha vida. Nós precisamos obedecer a Deus.
e seguir a Deus. Então nós seguimos a ética do reino de Deus. E Cristo realmente reina na sua família. Você ensina o seu filho a amar a Deus sobre todas as coisas. Você ensina o seu filho a buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Nós precisamos ensinar, irmãos. Nós precisamos ensinar a palavra de Deus e fazer, ó Deus, fazer com que os nossos filhos, no trono do coração dos nossos filhos, esteja Jesus Cristo. Amém, irmãos? Jesus Cristo. É isso que nós precisamos ensinar, que os nossos filhos amem a Cristo Jesus. Porque deixa eu falar uma coisa para você, papai e mamãe. Até os 8 anos, tem jeito. Depois dos 8, só se Ele quiser. Então, até os 8 anos, o que a gente podia fazer para ensinar caráter e ensinar os caminhos de Cristo, é até os 8 anos. Foi feita uma pesquisa no meio das igrejas, a conversão acontece na faixa etária dos 9 até os 14 anos de idade. Porque eles já estão crescendo na igreja. Eles estão sendo ensinados, eles estão sendo doutrinados pelos pais. Os pais estão lendo a Bíblia para eles, os pais estão ensinando os heróis da Bíblia para eles. Você perguntou já, você já ensinou as histórias bíblicas para o seu filho? Ou você está ainda ensinando conto da carochinha para ele? Não, ensina as histórias bíblicas. Conta as histórias da palavra de Deus para o seu filho, que são emocionantes, são maravilhosas. E é interessante que quanto mais nós ensinamos nossos filhos mais jovens, mais certo eles estarão mais próximos de Cristo ao longo da sua caminhada. Mas meu filho já andou, já está mais velho, pastor, como que faz? Então, irmão, ora bastante e evangeliza, que aí agora é evangelizar. Evangelizar, fazer com que o coração do seu filho se converta a Cristo Jesus. Porque ele, ao se converter a Cristo Jesus, ele vai ter amor pela palavra, ele vai ter amor pela oração, ele vai ter amor pelo reino de Deus, pela igreja do Senhor Jesus Cristo. A evasão da igreja acontece, queridos irmãos, muitas das vezes é porque os pais terceirizam e acham que não tem que fazer, mas não é, irmãos. Nossa matéria principal e primordial de vida, aqueles que são filhos de Deus, é primeiramente a família. É primeiramente a família. Então a matéria primordial e essencial é a nossa família, cuidar da nossa família. E cuidando da nossa família, nós vamos cuidar da família de Deus, que é o corpo de Cristo, a igreja. Então, queridos irmãos, nós precisamos nos dedicar a ensinar os nossos filhos e mostrar para eles que eles precisam buscar primeiro o reino dos céus. E buscando primeiro o reino dos céus, as outras coisas vão acontecer na vida deles. Mas nós temos que tomar cuidado, porque o materialismo hoje é muito forte. Então as pessoas hoje querem muito ser muito ricas. Hoje, o consumismo é muito forte. Então as pessoas gastam muito mais do que podem ou que precisam viver. Só para você entender, todos nós aqui, nós somos mais ricos do que o rei Luís V da França foi em toda a vida dele. Todos nós que estamos aqui somos mais ricos do que o rei Luís V. Sabe por quê? Porque ele morreu com 36 anos, de febre tifoide. Ninguém morre mais de febre tifoide. Você teve gripe, teve uma sinusite, tomou um antibiótico, você é mais rico. Olha que coisa, muitos de nós aqui são mais ricos do que os nossos avós ou tataravós. Já parou para pensar que eles não tinham luz elétrica? Não tinha água encanada, irmãs? Já pensou? Não tinha máquina de lavar, irmãs? Minha mãe lavava tudo na mão. Não tinha fralda descartável, gente, olha. Dá para você entender isso? O tanto que nós somos abençoados e ricos. O tanto que a sociedade evoluiu, sim, em coisas boas, sim, mas evoluiu também em coisas ruins. Porque agora, pela ganância, eles matam as pessoas. Pela ganância, eles destroem as pessoas. Pela ganância dos seus corações, eles estão destruindo famílias, etnias, pessoas. Pela ganância do coração. Olha que coisa maluca. Como que pode? Eu nunca imaginei que no Brasil ia ter um juiz
que ia falar que pode assassinar um bebê de 22 semanas dentro do ventre da mãe. Eu nunca imaginei que ia ter um juiz que pudesse fazer tamanha barbárie em nosso tempo, no século 21, matar um inocente dentro de uma mãe. Eu nunca imaginei algo tão destruído, tão destruidor, tão devastador. E eu preciso falar para vocês do que é o reino das trevas. Está muito claro. Está muito claro. Por isso, querido irmão, querida irmã, a solução vem de nós cuidarmos da nossa família, da nossa casa, da nossa igreja, do reino de Deus, viver o reino de Deus, anunciar o reino de Deus, pregar o reino de Deus, viver esse reino de Deus em nosso lar, com os valores do reino de Deus, ensinar os nossos filhos a bravura, a coragem cristã. Pensa comigo aqui, querido irmão. Seu filho vai chegar dentro da universidade e vão falar para ele, não, porque isso aí é tudo história da carochinha, isso aí foi inventado que Jesus ressuscitou. Pensa bem, foi inventado. 11 homens. Desses 11 homens, metade deles eram analfabetos. Metade deles não sabia ler e escrever. 11 homens. Com 11 homens. E outra coisa, todos eles morreram por martírio. Só João que não. Morreu de velhice. Os outros todos morreram por martírio. Que projeto mais estúpido seria esse? De alguém querer empreender algo para querer ganhar tanto dinheiro, tanta prosperidade na vida e de repente morrer de martírio. Olha a coragem, olha a bravura, olha a vida cristã verdadeira que eles estavam vivendo. Oh, querido irmão, querida irmã, viver para o reino de Deus é viver submisso à vontade do Senhor, amém, igreja? É viver com a coragem do reino de Deus. Olha o que a palavra de Deus nos diz, Romanos 14, 17, 18. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Irmão, você mostra esses valores na sua vida? Aqui não é a igreja da teologia da prosperidade. Aqui não é a igreja da teologia da confissão positiva. Aqui é a igreja da gente pregar a palavra de Deus e nos colocar debaixo do senhorio de Cristo Jesus, para viver para a glória de Cristo Jesus. Aqui é para nós estudarmos a palavra de Deus e vivermos a palavra de Deus. Aqui é uma igreja que a gente está lendo que os princípios, os valores primordiais do reino de Deus é justiça, fala comigo, justiça, paz e alegria. E isso vem de Deus. Então o que precisa ter numa casa? Justiça. O que precisa ter num lar? Paz. O que precisa ter num lar? Alegria. Você está contribuindo isso na sua casa? Você está ensinando isso? Dá para você entender? São valores que se a gente começar a colocar em prática, nós vamos viver muito melhor. Nosso lar vai ser muito mais ajustado. Nós vamos experimentar muito mais da graça de Deus. Ensinar a justiça. Não é deixar o seu filho virar um acumulador. Não é você ser um acumulador. Nós, da Igreja Batista, nós estamos fazendo um trabalho lindo lá no Rio Grande do Sul. As 2 carretas missionárias estão lá, 35 igrejas, abrigando 1.200 pessoas. Está com roupa, tem você tem lá roupa na sua casa, roupa para criança, roupa para idoso, moletom, cobertor. Isso é justiça. Isso é justiça. Você pode doar o seu. Porque o frio está chegando lá, né, André? Estava quantos graus lá hoje? Já está frio, né, André? Mas não chegou na casa da sua mãe. Glória a Deus, amém. Nós estamos orando, não vai chegar lá. Amém, irmãos? Dá para você ver? Está lá, ó. A mãezinha dele mora lá no Rio Grande. E está subindo as águas. Então o reino de Deus é a gente se interessar pelo outro. O reino de Deus é a gente viver essa experiência com Cristo. E a mensagem do reino de Deus no contexto da nossa família, queridos irmãos, é nos ensinar a partilhar e a viver a generosidade do reino de Deus. Então, se você pode doar, doe. Leve lá na Convenção Batista Goiana, ou traga aqui no próximo domingo.
Essa semana nós ganhamos 40 cestas básicas lá para as casas de recuperação, 20 para o Ministério Põe Vida, 20 lá para a Águias de Cristo, viu, Sirlene? Levar lá, porque a gente socorre aqui também, a gente socorre lá. Teve irmão que falou, pastor, eu quero contribuir lá na Junta de Missões Nacionais, porque é trabalho sério, vai chegar, vai ajudar. 1.200 pessoas que não tem nada. E não estou falando de igreja rica não, irmãos. Estou falando de igreja igual a nós. Mas que abriu, colocou os colchões, que não está tendo culto, mas as pessoas estão lá dentro, estão abrigadas. O culto lá é diferente, é devocional de manhã, de tarde, de noite. Tem uma equipe de pessoas que estão saindo do Brasil todo, indo para lá para trabalhar. Mais de 10 mil atendimentos nas carretas missionárias. Isso é trabalho, isso sai daqui, dos dízimos, das ofertas, é colocado, é levado esse recurso para lá. Queridos irmãos, nós precisamos entender que viver o reino de Deus é viver uma dimensão de nós sairmos do nosso egoísmo, sairmos do nosso individualismo, sairmos do nosso consumismo, vivermos uma vida mais equilibrada e começarmos cada vez mais a expandir este reino, o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo deixa claro em 1 Coríntios 15, quando Jesus voltar, o reino de Deus será totalmente implantado. 1 Coríntios 15, 24, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e a força. E toda a força do mal será destruída, será aniquilada. Até quando nós vamos viver o reino de Deus? Até o último dia dos nossos dias, ou até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma coisa que eu tenho aprendido ao longo desses anos, os ímpios não param, eles não descansam para fazer, eles não perdem tempo para fazer o mal, eles querem fazer o mal, e eles querem fazer o mal cada vez mais, eles são incansáveis. E sabe o que eu tenho visto tristemente? Crentes com jargão, estou cansado, não tenho tempo, não posso. E a minha pergunta é, se para fazer o mal, eles se desgastam tanto para fazer o mal, por que eu e você não podemos nos dedicar mais para fazer o reino de Deus crescer na face da terra? Fazer o reino de Deus crescer em nossas famílias, em nossos lares, em nossas casas. Então, queria deixar algumas sugestões para a sua família, nessa última mensagem. Nessa última semana, tire todos os dias um momento para você, em família, ouvir as mensagens, fazer o seu culto devocional, fale sobre a volta de Cristo, converse sobre a importância de viver para Cristo Jesus. Comecem a orar por esses missionários e esses povos que estão fechados, esses cristãos que estão presos, para que Deus esteja fortalecendo eles. Quarta-feira, no Haiti, um casal de jovens, ele com 30, sua esposa com 28, foram brutalmente assassinados por uma gangue no Haiti. E eles estavam lá no Haiti por mais de 1 ano e meio, cuidando de crianças haitianas. Dá para você ver que tem gente que está vivendo para Deus, para o reino de Deus. Não está medindo esforços. Está vivendo para a glória de Deus, não para a glória de si próprio. Para a glória de Deus. Está buscando fazer a vontade de Deus. O que você pode fazer mais? O que você pode se dedicar mais? A irmã Cleonice conversou com o pastor Wesley. E a irmã Cleonice, junto com sua família, se colocou à disposição para ser um lar acolhedor. Ela vai começar a fazer o curso lá no Ministério da Justiça para ser um lar acolhedor. Sabe o que significa ser um lar acolhedor? É receber uma criança por um final de semana, por um mês,
6 meses, enquanto essa criança precisa ser encaminhada para um local. E sabe o que é triste? O pastor Wesley me falar que tem muitos que se dizem casais e não são casais, estão registrados como lar acolhedor. E quantos de nós poderíamos ser lar acolhedor? Quantos de nós poderia receber uma criança, acolher, dar um tênis, comprar uma roupa? Às vezes você mesmo conhece alguém aí bem perto de você, que você pode apadrinhar essa criança e falar: não, eu vou ser seu padrinho, eu vou acompanhar você até você se formar. Isso é o reino de Deus, irmãos, amém? Melhor do que ser pai de pet, mãe de pet, muito melhor, muito melhor. Não tem nem comparação. Esse negócio de pai de pet, mãe de pet, tem igreja fazendo culto de pet. Ah não, pelo amor de Deus, é o fim do mundo mesmo. Tem criança morrendo, tem criança precisando. Gente, 1.200 bebês lá no Rio Grande do Sul, 1.200 bebês. Pelo amor de Deus. Vocês conheceram hoje a Junta de Missões Mundiais? Lá tem o PIM, Programa de Intercessão Missionária. Entra lá, jmm.org. Adota um missionário. Manda uma carta para ele. Ora. Dá uma oferta lá de R$30 por mês, que seja. Ah, mas eu quero adotar criança. Entra lá, Missões Portas Abertas. Entra lá, Missões Portas Abertas. Eu quero adotar um lar lá na África. Tem lar em Moçambique, tem lar em Angola. Você vai ajudar. Dá para você entender, irmãos? Não dá para ficar na inércia, não. Para de ficar esperando alguma coisa acontecer para me fazer a vontade de Deus. Não, acorda, é só agir. É só mostrar para os seus filhos que você não está vivendo só para você. Você não está acordando só para sair amanhã, para trabalhar, ganhar dinheiro e gastar com aqui, não. Você vive, é para povoar o céu. Você vive é para o reino de Deus. Você vive é para a glória de Deus. Você vive para que as pessoas vivam e cheguem no reino dos céus. Cheguem em Cristo Jesus. Vivem para a glória de Cristo Jesus. Porque não tem outra experiência para se viver nesse mundo, não. Vai viver para quê? Um hall de fama? Ah, chegar lá, não sei quantos mil likes, não sei aonde você quer? Não, irmão, não. Irmãos, eu acho que a maior alegria que eu e você podemos nutrir em nossas vidas é saber que um dia estaremos adorando o Cordeiro, declarando: Santo, Santo, Santo é o Cordeiro do Senhor. E saber que nós vamos olhar e ver aquela multidão de povos, raças e tribos de todos os lugares e saber: louvado seja o Senhor que me usou para as pessoas chegarem até aqui. Que eu e você saiamos daqui comprometidos com o reino de Deus. Mas se você ainda não é, e não se entregou, e não se humilhou diante do Rei dos Reis, esse é o seu momento. Fechem os seus olhos e orem nesse momento. Se você não tem vivido debaixo do reino de Deus, do domínio de Cristo sobre a sua vida, ou em alguma área da sua vida, ou na sua família, hoje é o momento de você falar: eu vou viver para Cristo Jesus. Eu quero viver somente para Ele. Faz essa oração nesse seu coração nesse momento, dizendo assim: Senhor, nessa noite, eu quero viver para o Senhor, para o Teu reino. Eu quero viver para Ti. Me dá o Teu Espírito Santo para viver todos os dias da minha vida para o Teu reino e para a Tua glória. Me ajuda a vencer os medos e as barreiras, para que eu possa viver cada dia para a Tua honra e para a Tua glória.